Olá galera, tudo bem? Professora Diana Faustino, para mais uma aula de Sociologia, tá certo? Vamos falar a respeito da Sociologia, tá? O desenvolvimento da sociedade moderna, já que o estudo da Sociologia está relacionado ao meio social, ao indivíduo, ao homem, tá certo? Então assim, não tem como falar sobre a sociedade moderna, né? Até porque ela não vai acontecer da noite para o dia. Vai ter um processo histórico ao longo desse tempo, tá certo? E surge precisamente com mudanças bem acentuadas referente à expansão marítima do século XV, né? A expansão marítima ela vai ter uma mudança num conceito geográfico muito intensa, né? Se descobre um novo mundo, o território do continente americano, e isso traz uma reformulação nos mapas, uma reformulação nos pensamentos, é difundida a cultura europeia, é difundido a língua, né, desses povos que colonizaram. Então vai ser uma série de novidades correspondente à descoberta do território americano, tá certo? Um outro fator importantíssimo vai ser, na concepção dessa sociedade moderna, vai ser o Renascimento. Nós vamos ter uma mudança de pensamento, tá, na figura de Deus. Deus antes era o centro de todas as coisas, né? Absolutamente tudo era Deus, tinha Deus como centro de todas as coisas. Nós temos nessa linha de pensamento o teocentrismo, tudo girava em torno do teocentrismo, a arte, a filosofia, né? Tudo que era produzido, até mesmo a questão da arquitetura, então tudo era voltado para Deus, tá? Para a questão do teocentrismo. Então, nesse período do Renascimento, nós vamos ter o antropocentrismo aí, né, entrando em contradição com essa linha de pensamento. O homem agora ele é o centro de todas as coisas, né? Não é mais Deus que é o centro de todas as coisas. Nós temos o homem, o indivíduo como centro de todas as coisas, e isso vai trazer uma mudança social bastante intensa, tá certo? Para as sociedades da época. Um outro fator interessantíssimo que vai trazer uma mudança na linha de pensamento, na forma de pensar, é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela vai dar autonomia, que antes perdida, aos reis absolutistas, né? Os reis absolutistas eles passam, diante da Reforma Protestante, a ter de fato autonomia sobre os seus territórios, tá? E isso traz uma nova configuração, tanto no âmbito geográfico, né, como também na tomada de decisões, já que a Igreja Católica ela não tem mais tanta influência sobre os reis como se tinha no passado, tá certo? No período teocêntrico. A Revolução Industrial ela vai influenciar, né, no sentido de urbanização das cidades. A produção de máquina vai atrair muitas pessoas para a cidade, e isso vai trazer uma nova concepção, deixando o mundo feudal, né, as pessoas que viviam da agricultura para lá, e agora a vida na cidade, tá certo? Um outro fatorzinho que eu acabei esquecendo de colocar aí é a Revolução Francesa. Essa vai trazer uma mudança política muito interessante, do qual o mundo ele vai deixar aos poucos de ser uma monarquia absolutista, tá certo? E vai surgir a ideia de territórios republicanos, federalistas, né? Então existe uma mudança na concepção, na formação política, na tomada de decisões e quem vai estar no poder. E um outro fator importantíssimo vai ser o iluminismo. O iluminismo ele vai trazer, né, à tona o questionamento em relação à fé, em relação à figura de Deus. Ele vai trazer à tona a razão, a ciência, tá certo? E nesse sentido, trazendo aqui para o âmbito da sociologia, né, a nova ordem e a ciência da crise, que seria a sociologia nesse sentido,
Crise em que sentido? Porque há uma desorganização social. Todas essas transformações trouxeram desorganização social. E de crise porque não existe uma harmonia, né? Eles estão ainda em conflito, se reorganizando. Então, dois iluministas serão importantíssimos nesse surgimento da sociologia relacionada à sociedade moderna, né? É o Saint-Simon, tá? E a nova ordem social, que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a sociedade ela está um verdadeiro caos e somente os pensadores, né, as pessoas, os filósofos, o senso crítico é que vai trazer aí essa tomada de decisão acertada em relação à sociedade. Já Augusto Comte, ele vai dizer o seguinte: bom, não é bem por aí. Vamos parar, analisar, ver o comportamento social para depois tomarmos a decisão diante do comportamento das pessoas. Então, na sociologia, tá certo? Temos aí essas duas figuras extremamente importantes, tá certo? E que vão dar início, né, à sociologia que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade moderna. Senhores, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que os senhores tenham, né, tomado nota, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho. Bye, bye.